superfície de revolução. Uma superfície de revolução, gente, ela é uma superfície gerada pela rotação de uma curva em torno de um eixo. Então, você tem uma reta e você tem uma curva qualquer. Você faz a rotação dessa curva, ela vai deixar um rastro. Imagina o rastro que ela deixa. Esse rastro é a nossa superfície de revolução. Olha aqui na nossa imagem, que a gente tem aqui uma curva. Essa curva é o gráfico de uma função f de x, e a gente quer rotacionar ela em torno do eixo x. A gente quer fazer, tá aqui a curva, a gente quer fazer esse movimento dela em torno do eixo x. E esse rastro dela vai gerar essa superfície aqui, que está ilustrada, que parece uma taça, né? E essa superfície é a chamada superfície de revolução. Então, sempre quando você rotacionar uma curva em torno de uma reta, você vai ter uma superfície de revolução. Essa curva a gente chama de curva geratriz, e essa reta que a gente gira em torno, a gente chama o eixo de rotação. Tá? E qual é o nosso maior objetivo hoje? É deduzir, aprender como deduzir a equação da superfície de revolução. E nós vamos fazer isso praticando, tá? É muito simples, não tem nada de difícil. Então, aqui, ó, uma outra ilustração de superfície de revolução. A gente tem essa curva geratriz, que também é o gráfico de uma função f de x, e quando a gente rotaciona ela em torno do eixo x, a gente tem essa superfície azul, tá? A superfície é só a casca, tá bom? Veja aí que a gente tem uma superfície simétrica, que aí, nesse caso, já parece um jarro, né? Uma dica que eu vou dar para vocês. Assistam a aula de cálculo 2 amanhã. Por quê? Porque a aula de amanhã tem tudo a ver com isso que a gente está fazendo agora. Que vai ser abordado o cálculo de volume dessa superfície, tá? A gente tem aqui a casca dela, que é a área, e o volume é o que está dentro, é o sólido. Se a gente pensar no sólido, a gente tem um volume. Então, em cálculo 2, quando a gente usa integrais, a gente aprende a calcular o volume desses sólidos, tá? Gerados por superfícies de revolução. Então, reforço mais uma vez, assistam a aula para vocês entenderem como funciona, porque mesmo envolvendo integral, que pode ser algo que vocês não conhecem, mas como eu disse na última aula, vocês já vão sondando o terreno em que vocês vão pisar, né? E isso é importante, porque quando você chegar lá, você já tem uma noção do que é que você vai ter que fazer ali, tá? E não é pego de surpresa, tá? Então vamos lá, ó. Vamos começar com a superfície de revolução, com a curva mais simples que existe, uma reta. Olha só, se a gente tem uma reta, o eixo X aqui, que eu estou traçando, e se eu tenho uma outra reta aqui, e a gente fixa esse ponto aqui de interseção e faz o giro, né, da nossa reta em torno do eixo X, a gente vai gerar um cone, né? Então, a rotação aqui dessa reta em torno de um eixo vai gerar um cone. Então, a gente tem aí a imagem de um cone, e o cone é uma superfície de revolução. Tem aí a ilustração do cone do lado esquerdo aí da tela, de uma forma melhor, para vocês entenderem. Então, como é que a gente vai deduzir a equação desse cone? Olha só, observa aqui o seguinte, quando a gente pega qualquer ponto do cone, a gente tem aqui, ó, o nosso ponto P, e esse ponto P ele está na reta geratriz, né? Essa reta aqui é a reta geratriz. Essa outra reta aqui vai ser uma reflexão dela a partir da rotação, né? Mas a nossa reta geratriz é essa aqui, crescente, que
Está lá no exemplo, y igual a x. Essa aqui é a equação da nossa reta geratriz, tá? Observe o seguinte, então, quando você pega qualquer ponto da reta, que está na reta geratriz, e faz a rotação, esse ponto, a trajetória dele vai ser uma circunferência, que está aqui, ó, de vermelho, né? Essa curva vermelha é a trajetória do ponto P no momento em que você faz a rotação, não é isso? Então, qualquer ponto que eu pegar aqui na reta, esse ponto ele vai descrever uma circunferência. E essa circunferência ela tem um raio, tá? E como a nossa reta ela está no plano XY, tá? A gente teria o quê? Uma circunferência para cada ponto escolhido, ele vai gerar uma circunferência e a gente tem aqui, ó, o centro da circunferência, né? Tá aqui o centro da circunferência. No sistema, se você olhar para essa circunferência somente no sistema YZ, a gente tem exatamente aqui, ó, que a equação dessa circunferência, se você olhar para ela, o espelho dela aqui no plano YZ, essa circunferência tem a equação y quadrado mais z quadrado igual a r ao quadrado, não é isso? Porque, olha só, então, por que a gente tem essa equação? Porque a gente viu a equação de circunferência lá no início, né? Agora, olha só, a gente já tem aqui as coordenadas y e z e o raio ao quadrado. Agora a gente precisa estudar o raio dessa circunferência, tá? Agora observe o seguinte, que o raio dessa circunferência é essa altura aqui. Todo mundo concorda, né? Seria, em qualquer posição a gente tem um raio, mas se eu pegar como o ponto P está no plano XY, esse raio aqui, o tamanho dele é qual? É Y, né? Essa medida aqui, ó, essa altura aqui, é igual à coordenada Y do ponto P. Então, a gente tem a coordenada Y do ponto P e a coordenada X. E essa altura Y do ponto P depende de X, né? Então, como a equação da reta é Y igual a X, e o raio é igual a y, porque a altura é a coordenada y do ponto P, então a gente troca esse raio aqui, ó, por x. Daí, quando a gente faz essa troca, a gente tem aqui a equação do cone, tá bom? Então, assim, a gente já deduziu a equação do cone, que é a rotação da reta y igual a x em torno do eixo x, tá? Observe o seguinte, se você analisar a equação do cone que a gente tem aqui, se a gente tiver, por exemplo, z igual a zero, o plano z igual a zero, quando a gente corta o cone no plano z igual a zero, a gente teria essa parte da equação igual a zero. Então, a gente teria y igual a mais ou menos x. E esse y igual a mais ou menos x são exatamente essas retas aqui, tá? Essas retas em azul, que são mais x, e a reta y igual a menos x. Se a gente cortar esse cone no plano y igual a zero, ou seja, a gente faz y igual a zero aqui na equação do cone, a gente teria duas retas no plano XZ, tá certo? Outro exemplo. Vamos obter a superfície de revolução da rotação da parábola y igual a x em torno do eixo y. Ó, a nossa parábola, inicialmente, ela está no sistema XY, tá? Então, se a gente pegar qualquer ponto da parábola, ó, vou fazer aqui, ó, eu tenho um ponto P, e quando eu girar minha parábola em torno de Y, esse ponto P vai fazer exatamente essa trajetória aqui, ó. Ele vai descrever uma
circunferência, tá? Aqui eu não tô, veja que eu não estou fixando sentido de rotação, tá? Aqui para dedução eu não importa se eu estou girando no sentido horário ou anti-horário. O que importa é que você entender que qualquer ponto da curva, quando rotacionar, ele vai gerar uma circunferência, tá? Então, nosso ponto P, quais são as coordenadas dele? Veja só, tem coordenadas x, y e 0. É isso? Agora vamos espelhar, vamos pensar nessa circunferência aqui, como se ela tivesse aqui, ó, no chão do plano, tá? Como se ela tivesse por aqui, ó. Porque não importa a altura dessa circunferência. Se você pensar na equação dessa circunferência, não importa se a altura em que ela está, ela tem equação, veja que ela está no plano x e z, tá? Essa circunferência, ela está paralela ao plano x e z. Então, a gente tem aqui ó, a equação x ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, nós temos aqui a nossa circunferência, tá? Agora, o que a gente precisa fazer é encontrar esse raio em termos de x, y e z, correto? Deixa eu só, o nosso raio, ele é exatamente essa medida aqui, ó. Esse aqui é o nosso raio, tá? Agora, olha a relação entre do raio com as variáveis x e y. Se você analisar, aqui a gente tem um ponto P. O raio, se você perceber, o nosso raio é a coordenada x do ponto P, que é exatamente essa medida aqui, ó, a coordenada x do ponto P. Vocês concordam? Então a gente tem aqui o seguinte, que R é igual a x, analisando o gráfico. Como R é igual a x, olha o que a gente tem aqui por hipótese, ó. Nós temos que o ponto, que a nossa curva é y igual a x ao quadrado. Não é isso? Então, a gente tem o seguinte, que r ao quadrado é igual a x ao quadrado. E, por sua vez, x quadrado é igual a y. O que a gente faz é vir aqui onde tem r e trocar por y. Então, r ao quadrado é igual a y. Então, a nossa superfície vai ter equação x quadrado mais z quadrado igual a r ao quadrado. Só que r ao quadrado é y. Então, a gente já deduziu a equação da superfície de revolução, tá? Essa superfície é chamado paraboloide, paraboloide de revolução. Veja que ele está assim, né? Se você fatiar ele de forma horizontal, a gente vai ter o quê? Circunferências, não é isso? A gente sempre vai ter circunferências. Se a gente fatiar ele na vertical, a gente vai ter parábolas, tá? Bom, enfim, a gente tem aí a equação do nosso paraboloide, tá bom? Vou mostrar aqui uma figura para vocês do paraboloide. Olha só, o paraboloide de revolução. Tem uma figura mais precisa. O que eu disse foi o seguinte, essa curvinha aqui, ó, ela começa aqui, ó, na superfície, ela vai descendo, ela vai passar lá no vértice e vai subir de novo, né? Essa curvinha aqui é uma parábola. Então, veja que os cortes que eu estava dizendo são esses aqui, ó. Se você fizer cortes passando pelo centro, essas curvas aqui vão dar parábolas, tá? Então, a gente tem as parábolas e temos as circunferências, né? Que são os cortes na horizontal, né? Esses cortes aí, a gente também estuda muito esses cortes de superfícies em cálculo, quando a gente quer estudar curvas de níveis, tá bom? Muito
utilizado em topografia, tá bom? Então, é interessante estudar essas superfícies, entender geometricamente e procurar perceber, né, esses cortes, toda a geometria dessas superfícies, tá bom? Paraboloide aqui é onde a gente aplica aí na construção dos satélites, né? Superfície de revolução. Agora a gente quer fazer rotação de elipse, tá bom? A elipse, os focos no eixo X, como vocês podem ver na figura, porque A é maior do que B, ou seja, o eixo maior dela está no eixo X, tá? Então a gente já tem aqui o da nossa elipse. A gente vai fazer rotação em torno do eixo X, não é? Então é a mesma ideia. A gente pega um ponto da curva, um ponto P, ponto Q, e a gente sabe que esse ponto, quando a gente girar a nossa curva, ele vai descrever uma circunferência, não é isso? Ó, o ponto P, ele vai descrever uma circunferência, quando a gente faz a rotação, não é? A circunferência, a gente agora tá só no plano XY, quando a gente faz a rotação, a gente vai para o espaço, né? Então tem o eixo Z aqui, ele só não está desenhado, mas ele existe, tá? Só não desenhei para simplificar mais o desenho. Mas a gente tem aqui agora, depois da rotação, um objeto espacial. Aí eu pergunto, quando a gente olha para essa circunferência, qual é a equação que a gente pode colocar para ela? Essa circunferência, ela está paralela a qual plano? Ela está paralela ao plano ZY, não é isso? Vou traçar aqui o plano Z, ou o eixo Z, está aqui, ó. Então, vejo que a minha circunferência, ela está paralela aqui ao plano ZY. Então, a gente vai ter a equação dela aqui como sendo Z ao quadrado mais Y ao quadrado igual a R ao quadrado. Aí, tá certo? Então, a gente já tem aqui a nossa circunferência. Agora, a gente quer esse raio, né? Esse raio, por que a gente coloca ele em termos de x, y, z? Porque para cada ponto que eu pegar aqui, o meu raio é diferente. Ele nunca é o mesmo. Se fosse o mesmo, seria um cilindro. Por isso que o raio não é fixo. Porque se eu pegar outro ponto Q aqui e faço a rotação, o meu raio já vai mudar. Qualquer outro ponto que eu pegar e fazer as rotações, o meu raio muda. É por isso que o raio é um elemento que depende de x, y, z. Vai depender de onde o ponto está. Tá bom? Então, pronto. Já temos aqui, ó. Já deduzimos aqui. Fizemos o eixo z. Então, temos que z ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Está aqui nossa circunferência. O que a gente precisa agora é encontrar esse raio. A gente tem aqui, ó, no ponto P, a gente tem o nosso raio como sendo essa altura, não é? Então, o raio, ele é a coordenada y, eu vou até escrever aqui, ó, é a coordenada y do ponto P, tá? Isso é uma informação que a gente tem observando o gráfico. Agora a gente precisa escrever. Aí é nesse momento que a gente usa a equação da curva. A gente tem aqui o seguinte, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Então, é aqui na equação da curva é que eu vou achar esse r.
Então, eu isolo o y aqui, eu venho na equação da elipse e isolo o y. E quando eu acho esse y, eu substituo lá na equação da circunferência. Então, eu tenho isso daqui, ó, y quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Então, a gente tem que y ao quadrado é igual, eu vou passar b multiplicando, então vai ficar b ao quadrado menos b ao quadrado sobre a ao quadrado vezes x ao quadrado. Preciso fazer passar a raiz quadrada? Veja que eu não vou precisar fazer isso, porque se o meu r é igual a y, eu preciso de r ao quadrado. Então, basta eu ficar com y ao quadrado. Então, o que eu preciso é de y ao quadrado. Então, eu já tenho aqui, ó, isso daqui é o meu raio, tá? Então, o que eu faço? Eu pego y ao quadrado e substituo aqui agora na equação da minha circunferência. Eu escrevi inicialmente, tá? Então, vamos fazer isso, ó. A gente tem que z ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Só que r ao quadrado é b ao quadrado menos b ao quadrado sobre a ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, eu só fiz a minha substituição. Olha o que eu tenho aqui. A gente tem aqui, ó, z ao quadrado mais y ao quadrado. Só vou passar isso daqui para o lado esquerdo, tá? Vou só isolar esse b ao quadrado sozinho ali do lado direito. X quadrado é igual a b ao quadrado. Então, a gente tem essa expressão. O que eu posso fazer agora é dividir. Posso dividir toda essa expressão aqui, ó. Vou dividir por b ao quadrado. Essa expressão. E quando eu faço essa divisão, eu vou ter z ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais x ao quadrado sobre, aqui tá faltando um quadrado, né? Sobre a ao quadrado igual a 1. Veja, eu já tenho aqui a equação da minha superfície gerada, tá? Isso daqui que a gente tem é chamado elipsoide, um elipsoide de revolução. O elipsoide de revolução, se você olhar para a equação e pensar na superfície, deixa eu colocar na figura. Olha só, o nosso elipsoide de revolução. Então tá aqui, tinha ficado x quadrado sobre a ao quadrado mais y quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Se você olhar para essa superfície para a equação, você vê que quando a gente faz cortes, né, paralelo ao plano YZ, a gente tem circunferências. Olha aqui, ó, no plano YZ, pela equação, por exemplo, se x for igual a zero, essa parte aqui da equação, esse termo x, ele cancela. E o que sobra aqui é a equação de circunferência. Se a gente coloca y igual a zero, a gente faz corte paralelo ao plano XZ, esse termo do meio vai zerar e vai sobrar o quê? Elipse, que são essas curvas aqui, ó. Isso daqui são elipses, tá? Que ela vai lá para o fundo
Então, todas essas curvas aqui são elipses, que são os cortes que a gente faz. A mesma coisa se a gente fizer corte com um plano Z igual a zero. A gente também vai ter elipses. Então, tem cortes que dão circunferências, que é essa parte aqui, ó. Esse corte aqui vai dar circunferência. E qualquer outro corte que a gente fizer, que são esses aqui, a gente vai ter elipse. Lembrando que são cortes de planos que passam pelo centro, viu? Eu posso cortar só um pedacinho ali, aí a gente já não sabe, por enquanto, se é elipse ou o que vai ser isso, tá? Então, temos aí o elipsoide de revolução. Veja que a equação é bem parecida, né, com a equação de elipse. A mesma coisa nós vamos fazer agora com hipérbole, tá? Encontre a equação da superfície gerada pela rotação da hipérbole. A rotação da hipérbole, como ele não falou o eixo, a gente pode rotacionar tanto em torno de x ou rotacionar em torno de y, não é isso? Imagina aqui, ó, rotaciona uma hipérbole em torno do seu eixo focal, nesse caso, que é o eixo y, a gente tem essa superfície que é quebrada em duas partes, tá? Uma superfície que ela não é conexa. E esse é o chamado hiperboloide de duas folhas, porque ela é dividida em duas partes. Agora, se a gente rotacionar a hipérbole em torno do eixo de simetria, que nesse caso, deste exemplo, é o eixo y, a gente tem um hiperboloide de uma folha, tá? Então, qual é o caso que a gente vai resolver aqui? Em torno de x ou em torno de y? Então, imagina aqui, ó, a gente tem uma hipérbole aqui e está aqui nosso eixo focal. No caso é o eixo x, tá? Se a gente rotacionar ela em torno do eixo x, aí é a mesma coisa. A gente pega um ponto qualquer da curva. Vou mudar a cor aqui. Esse ponto, quando você rotaciona, ele vai fazer a trajetória de uma circunferência, não é isso? Então tá aqui o nosso ponto. E a gente já sabe que o raio dessa circunferência é exatamente essa altura aqui. Ó, o nosso raio R vai ser igual à coordenada Y do ponto P, né? Porque a gente tem nosso eixo Y aqui na vertical. Então, R é igual a Y, tá? Então, a gente já tem isso daqui. Por outro lado, a gente já sabe que a equação da circunferência, essa circunferência, ela vai estar paralela ao plano YZ, então ela vai ter equação y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. E a gente já viu que r é igual a y. Agora a gente tem que ir lá na equação da curva, que a gente está rotacionando. Então, a nossa hipérbole ela tem a equação x quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, se o r é igual a y, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai isolar y na equação da hipérbole, tá bom? Então, isso dá o quê? Ó? E y, veja só, y ao quadrado sobre b ao quadrado, isso é igual a menos x ao quadrado. Deixa eu apagar aqui para escrever melhor.
Vou manter o sinal aqui, depois a gente troca, tá? Vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Agora, mudando de sinal, a gente tem exatamente aqui, né? Que y ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a x. Opa, aqui é b, né? Aqui é b. Y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado menos 1. De um passo para o outro, eu só troquei o sinal. Agora eu vou isolar y. Lembrando o seguinte, que a gente quer r ao quadrado. Ó, a gente quer r ao quadrado. Então, r ao quadrado aqui é y ao quadrado, tá? Então, basta achar y ao quadrado. Daí a gente tem que y ao quadrado é igual a b ao quadrado sobre a ao quadrado x ao quadrado menos b ao quadrado. Então, a gente já encontrou o raio ao quadrado. Veja que o nosso raio aqui, ele depende de quê? De x. Exatamente isso mesmo que a gente precisa que aconteça, ó. Porque se você olhar aqui na figura, o ponto P, de onde ele tiver, para cada x, você tem um raio. Por isso que isso tudo faz sentido, tá? Agora, é o que já foi feito no exemplo anterior. A gente troca esse y ao quadrado pelo r ao quadrado aqui na equação da circunferência. Então, a gente tem aqui, ó, y ao quadrado mais z quadrado igual a r ao quadrado. Então, substituindo r ao quadrado, isso é igual a b ao quadrado sobre a ao quadrado, x ao quadrado, menos b ao quadrado. Agora é só reorganizar todo mundo aqui, né? A gente tem aqui o seguinte, ó. Y ó, menos b ao quadrado sobre a ao quadrado, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, igual a menos b. O que a gente faz agora é dividir toda a expressão por menos b. Então, quando a gente divide por menos b, como é que vai ficar? O menos com menos aqui fica mais, né? Então, vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado. O resto tudo vai mudar de sinal. Menos y ao quadrado sobre b ao quadrado menos z ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tá aí, então, a nossa superfície obtida da rotação da hipérbole em torno do eixo focal, que é o hiperboloide de duas folhas, não é isso? Agora, no caso do hiperboloide de uma folha, faz quase que a mesma coisa. Só que, se eu voltar aqui, em vez da gente isolar o y, a gente vai isolar o x, tá? E, e o r agora passa a ser a coordenada x do ponto, tá bom? E essa superfície, o paraboloide de uma folha, vai ficar como exercício para vocês praticarem, tá? É o faça você mesmo, tá bom? Vamos ver se tem perguntas. Veja só, como assim deduzir a superfície? Caso a equação de quem? Da superfície ou da curva geratriz? Bom, olha só, superfície
Na verdade, ela não necessariamente ela é de revolução, mas suponha que você tem uma superfície de revolução. Se você tem a equação dela, você consegue achar a geratriz. Basta você fazer a interseção dela com um plano que contém a reta de simetria, qualquer plano. Aí quando você consegue fazer essa interseção, você acha a equação da geratriz. Agora lembrando que superfície de revolução é um subconjunto de superfícies, tá? Porque existem várias superfícies que não são regulares, não são diferenciáveis e nem são de revoluções, tá? As de revolução, é um conjunto menor. E elas são boas para a gente estudar integral e cálculo de volume. Então, amanhã, todo mundo lá na aula de cálculo 2. Então, vamos continuar? Bora lá. Olha só, gente. Aí, o gráfico dos hiperboloides, o de uma folha e o hiperboloide de duas folhas. Um gráfico mais bem feito para vocês compreenderem bem essas superfícies, tá? O que vocês têm que fazer é olhar para essa superfície e imaginar elas cortadas. Imagina os cortes que você faz. Por exemplo, o hiperboloide de uma folha. Se a gente faz um corte na vertical, a gente tem o quê? Circunferência. Aqui, ó, se a gente faz um corte de um plano aqui, esse corte vai dar exatamente uma circunferência aqui, né? Ou se a gente faz um corte na horizontal, a gente começa a ter hipérboles, tá? Próximo exemplo. Agora a gente sai um pouco aí das quádricas. Essas superfícies que eu apresentei para vocês são algumas quádricas de revolução, que são elipsoide, hiperboloide, paraboloide, e tem algumas outras quádricas também, que são, por exemplo, o elipsoide elíptico, paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico, e que não são necessariamente superfícies de revolução. Agora vamos pegar uma curva qualquer, não qualquer, porque é a curva que é o gráfico da função seno. Imagina como seria quando você rotaciona essa curva em torno do eixo X. Você vai ter aí uma superfície toda ondulada, né? Olha como seria, ó. Vou traçar aqui um esboço, depois eu mostro uma ilustração melhor para vocês. Então, qualquer ponto que eu pegar é a mesma ideia. Ó. Se eu estou rotacionando em torno de X, todo ponto vai descrever aqui uma circunferência, né? Então, qualquer ponto que eu pegar, esse ponto, ele vai, se eu pegar outro ponto aqui, ele vai descrever uma circunferência, tá? Então, imagina como seria aí essa superfície. Ela seria uma coisinha aí toda ondulada, né? Então, qualquer corte vertical aqui que eu fizer, a gente tem circunferências, tá? Como deduzir essa equação? Do mesmo jeito, ó. Para deduzir, a gente pega um ponto, vou chamar de A agora. Temos um ponto A. Esse ponto A, quando rotacionar, ele vai fazer uma trajetória de uma circunferência. O raio dessa circunferência é quanto? O raio vai ser exatamente a coordenada y, tá? Então, o nosso raio vai ser exatamente a coordenada y do ponto A. É isso? E lembrando que não está aqui, mas a nossa superfície, ela tem também o eixo Z aqui, tá? A gente tem aqui uma figura tridimensional. Então, a mesma ideia. Qual vai ser aqui a equação da nossa circunferência?
quando a gente pensa nela com a circunferência no plano YZ com centro aqui em cima do eixo X, né? A equação da circunferência vai ser exatamente y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Mas r é igual a y. A gente tem que r é igual a y. Só que esse raio r, esse y, ele depende de quem? De x. Para cada x que eu tenho aqui, eu tenho um raio. Se eu pegar um outro x aqui, mais para o lado direito, o meu raio vai ser outra coisa. Por isso que a gente vai colocar r em função de x, tá? Só que a curva é y, a nossa curva é y igual a seno de x, não é isso? Então, aqui, ó, o nosso raio. Tá aqui, ó, o nosso raio. Então, R é igual a seno de x. Então, o que, que a gente conclui? Que a nossa superfície tem equação y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. É seno ao quadrado de x. Então, tá aí, ó, nossa superfície de revolução, gerado pela rotação da curva 100, né? E por fim, temos aí o nosso faça você mesmo, que é simplesmente praticar o que a gente fez nessa aula, que é deduzir superfície de revolução com algumas outras curvas que a gente não fez, tá? Aqui, ó, no primeiro, é rotacionar a elipse agora em torno de y. A gente fez em torno de x, a gente vai fazer em torno de y. Quer dizer, a gente não, você, né? Aí é só mudar o sentido da rotação e fazer uma análise para você achar esse raio, essa referência, tá bom? Então, mais uma vez falando, pratiquem os exercícios, é muito importante, tá? E a gente está chegando no fim da nossa aula e no fim da disciplina, e mais uma vez falando sobre o questionário. Responda ao questionário, que isso é importante. E mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, tá? E até a próxima. E agora a gente vai para a nossa sessão de conversa.